Mas vamos continuar nosso estudo do livro de Salmos. Nós vamos ao Salmo 28 hoje, dando continuidade. Salmo de número 28. Vamos ler? Súplica e ações de graças. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém, no coração, têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Vamos fazer uma oração? A Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça, de bondade, é um privilégio podermos, neste primeiro dia da semana, assentarmos aos teus pés, esse dia que o Senhor fez para que o teu povo congregasse, em nome do Senhor, ouvisse a tua palavra e lhe oferecesse cânticos de louvor. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de sermos somados entre os verdadeiros adoradores. E que nessa manhã, Pai, o teu Espírito Santo nos conduza nesta reunião. Que o Senhor utilize a tua palavra como instrumento poderoso que é, para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar do mundo, para nos salvar do inimigo e, acima de tudo, Senhor, para nos encaminhar pelas veredas direitas da justiça por amor a Ti mesmo. Pai, sê o nosso mestre nessa hora. Espírito Santo, aplica essas verdades às nossas vidas. Quebra a nossa dureza de coração, tira a cera dos nossos ouvidos e nos dê graça de Te ouvir. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, essa súplica e ações de graças aqui, você percebe claramente isso ao longo do Salmo, não tem muito o que falar sobre isso. É um Salmo bem definido, ele não é composto só de duas partes, mas ele na verdade tem três partes. Ele tem a parte da súplica, a parte das ações de graças e também a parte de intercessão de Davi. O Davi é o autor do Salmo e mais uma vez ele registra, primeiramente ele começa com sua súplica por socorro divino, por passar por grandes perigos, grandes apertos, e depois então, após ser libertado, ele passa a louvar e agradecer a Deus pelo auxílio recebido. É provável que ele esteja se referindo às perseguições movidas por Saul. Nós não temos prova disso, por isso que a gente diz, é provável. Algumas maneiras com que ele coloca aqui a sua reclamação ou a sua súplica diante de Deus e até mesmo a imprecação que ele faz, dá a impressão de que ele estava passando por uma perseguição poderosa do seu inimigo, uma perseguição bastante dura, bastante pesada, e além disso também uma perseguição
injusta. Ele menciona até palavras que expressam que o seu próprio inimigo expressava hipocrisia, porque ele até fala de paz. Então, há a possibilidade, nesse Salmo 28, de que Davi estivesse falando a respeito da perseguição que ele sofria por Saul, movida por Saul. Não temos prova disso, então é somente uma hipótese. Como eu falei, a gente vai dividir então esse salmo em 3 partes. Obrigado. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 5, e nós encontramos nessa primeira parte uma súplica por socorro e também por vingança sobre os inimigos. É o que nós já temos aprendido. Vários salmos Davi expressa isso. Ele não só expõe o seu lamento diante de Deus, mas ele também suplica pela vingança de Deus, para que ele não precisasse, com as próprias mãos, agir. Então ele pede socorro e ele apela também para essa imprecação, ele faz essa imprecação, que é a vingança. Do versículo 1 ao versículo 5, é a primeira parte. A segunda parte nós encontramos nos 2 versículos próximos, 6 e 7. Essa segunda parte, versículos 6 e 7, aqui nós encontramos então as ações de graças pelo socorro recebido. Agora, nesses 2 versículos, a gente percebe que Davi já agradece, ele louva, ele canta louvores e agradece a Deus por tê-lo ouvido. E a terceira e última parte, são os 2 últimos versículos, 8 e 9, que a gente percebe claramente o coração pastoral de Davi. E agora ele intercede pelo seu povo. Em última análise, a sua reclamação, o seu lamento, o seu pedido não está depositado somente no seu problema pessoal ou particular. Davi, ele expressa aqui a preocupação, porque ele sabe que a perseguição que mais lhe afligia, não era a perseguição diretamente contra a sua pessoa, mas contra o seu povo. E então Davi faz essa súplica e ele termina com essa intercessão. Ele roga a Deus que abençoe o seu povo, que proteja o seu povo, que exalte o seu povo, que, por fim, apacente o seu povo. Então aqui ele mostra, então, que o verdadeiro pastor não era ele, o pastor maior não era ele, o único pastor e maior de Israel, na verdade, em última análise, era Deus. Então ele deposita nas mãos de Deus todo o rebanho. Como quem diz assim, eu sou pastor, mas como homem eu sou incapaz de proteger, de alimentar e de suprir o rebanho como ele precisa. Então, Senhor, cuida do teu povo, cuida das tuas ovelhas. Né? É isso que a gente entende. Vamos lá. Primeira parte, então, versículos 1 a 5. Versículo 1, ele já inicia, Davi inicia, declarando a Deus que ele era a sua rocha. Obviamente, ele começa orando, colocando Deus, exaltando Deus, e ele diz, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. O termo rocha, como nós já sabemos, ele diz sobre como se fosse uma montanha, algo bastante estável, bastante confiável, onde Davi colocava os seus pés. E ele mostra ali a sua confiança que ele tinha, a confiança plena que ele tinha em Deus, como sua única fonte de proteção e socorro confiável. Ora, Davi tinha um exército bastante forte. Davi tinha amigos, apesar de ter muitos inimigos. Talvez o número de inimigos de Davi não eram grandes, não eram em número, não eram muitos. Mas ele expressa como se fossem muitos, porque eram inimigos bastante poderosos. E mais do que serem inimigos poderosos, ele sofria grandemente por causa dos inimigos que ele tinha, porque na verdade eram pessoas que ele tanto amava, como em primeiro lugar o seu próprio rei Saul. Davi amava grandemente Saul. Então ele expressa que não era por causa do volume numérico ou do número de inimigos, mas por causa de uma pessoa, uma única pessoa, que lhe deu tanta tristeza, porque ele amava, ele confiava e ele servia aquele homem de todo o seu coração. Então a decepção com aquela pessoa, com Saul, levou Davi a um grande sofrimento.
E mais para frente você encontra outras pessoas da própria casa de Davi, e especialmente Absalão, seu próprio filho, que o trai e que toma o seu trono e expulsa o pai da casa. E então o sofrimento é muito grande, por pessoas que comiam da sua própria mesa. Então aqui ele também, por outro lado, ele confia somente em Deus. Embora tenha bastante amigos e exército poderoso, mas ele diz: ó Senhor, a ti clamo, como quem diz, só tu és a minha rocha. É somente em ti que eu confio. Senhor, o Senhor pode até usar o exército que eu tenho para me ajudar e para socorrer o teu povo, mas só tu és a minha rocha, em quem confio. Ele começa dizendo assim. Quando ele diz: não seja surdo, se te calares acerca de mim, eu vou ter problemas, Senhor. Nesse primeiro versículo ainda, Davi expõe sua extrema angústia provocada pela perseguição sofrida, deixando-o insensível ao auxílio presente de Deus, como se este fosse incapaz de ouvi-lo e defendê-lo. Irmãos, isso aqui é muito frequente nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não percebe, diante da dor tão intensa, diante de um sofrimento tão grande que nós atravessamos, ou decepções que a gente sofre ao longo da nossa vida, muitas vezes essa dor é tão intensa que nós nos tornamos insensíveis ao próprio socorro divino. Parece que Deus já não está mais ao nosso lado, parece que o socorro não se faz presente, nós não notamos mais a providência divina nos socorrendo, e a gente então, por causa de tão intensa dor, de tão quebrantado coração, nossas mentes e nossa razão começa a ficar perturbada. É como se uma nuvem descesse, como os puritanos falavam, são dias das trevas da alma, quando a nossa alma está em trevas e a dor é tão grande, e nós não conseguimos perceber nem Deus do nosso lado. Então Davi fala: Senhor, não seja surdo para comigo. E não te cales, Senhor, acerca de mim. Como se ele estivesse dizendo, não só eu necessito da tua defesa, propriamente dita, afastando de mim os inimigos, mas também como se fosse uma defesa de um tribunal onde ele está sendo julgado injustamente por uma coisa que ele não havia praticado. Então Davi fala: não te cales, Senhor, como meu advogado, abre a boca, Senhor, defende-me diante dos meus acusadores. É como se Davi estivesse falando assim. E ele diz tudo isso por causa dessa insensibilidade, e a gente percebe isso nas nossas vidas. Parece que Deus é incapaz de nos socorrer em tempo hábil. Parece que Deus não tem poder para nos ajudar diante do problema tão grande que nós temos. E nós nos tornamos, muitas vezes, nós é que nos tornamos surdos e insensíveis a Deus, por causa da dor que nós sofremos. E isso é natural. E Deus sabe disso. Deus compreende. Deus sabe que nós somos pó, que a nossa estrutura ela é como a de vermes. E a gente, fracos que somos, Ele nos ama, Ele nos aceita. Ele poderia, diante dessas palavras até um pouco agressivas e ofensivas de Davi, ele poderia eliminar Davi da face da terra. Ora, ele estava falando com Deus santo, puro e perfeito. E ainda assim esse Deus é amável, gracioso e permite que os seus filhos façam essas súplicas, até com palavras pesadas, porque Deus entende o sofrimento humano e Ele sabe que é assim mesmo, porque Ele nos fez. E quando ele diz: seja eu semelhante aos que descem a cova, não seja eu semelhante aos que descem a cova, ele está expressando, Davi, ele compara-se com os mortos. Então Davi informa quão grandes eram os seus apertos. Ele estava com o pé na cova, digamos assim. Um dos pés dele já estava na cova. Então a gente entende agora a intensidade, a gravidade do problema, das perseguições, da crueldade dos seus inimigos. Os ataques eram imensos, o sofrimento era muito grande. Então ele imaginava: Senhor, eu já estou pronto, perto de enfrentar a morte.
de ir à cova. Então, não seja eu como esse, Senhor. E, se te calares, eu vou para a cova, eu vou descer a cova. Então é o que Davi está expressando aqui, por causa dos seus grandes apertos. Em outras palavras, é como se Davi dissesse: se me deixares, me transformarei em nulidade, eu serei anulado da face da terra. Se não me socorreres, perecerei. Ou seja, Davi está dizendo assim: agora a minha única chance que eu tenho é o Senhor. Eu não tenho mais ninguém para me socorrer, Senhor. E se o Senhor não me socorrer, eu estou anulado. Eu estou morto. Não tenho mais saída. Não tenho nenhuma outra opção. É isso que Davi está expressando aqui. Como em outros salmos, mais uma vez percebemos a intimidade de Davi para com o seu Deus, ou o Deus da sua salvação, como ele chama em vários salmos, o Deus da minha salvação. Então Davi, ele expressa essa intimidade com Deus, bem como a longanimidade de Deus em permitir ser questionado por seus atribulados filhos. A gente vê aqui que Deus permite esse tipo de conversa. Aliás, é uma maneira de nós confessarmos a nossa fraqueza, confessarmos a nossa dor, com palavras sem medir consequências até, inconsequentes, mas sinceras, honestas. E tudo que Deus diz, principalmente no Salmo 51, a gente entende que Deus ama a verdade no íntimo. Então é a maneira de nós expressarmos a nossa dor, muitas vezes falando assim: Senhor, o que aconteceu? O Senhor está surdo, Senhor? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu venho orando tanto e o Senhor não me ouve. Senhor, eu não percebo a Tua presença ao meu lado. Senhor, o Senhor não vê a minha dor? Ajuda-me. E a gente vê então que Deus, na sua longanimidade, permite esse tipo de oração. E isso é bom para nós. É um exercício para a nossa alma. Querer guardar dores tão intensas, achando que você vai conseguir lidar sozinho com isso, isso vai se agravando, pode ir se tornando até somatizar esse tipo de doença da alma, passa para o físico, passa para a mente, e nós nos tornamos muitas vezes atordoados e partimos até para o perigo de abandonar Deus definitivamente e de apostatar da fé cristã. Então, confessar as dores é um remédio, um antídoto muito bom para a dor da alma. Versículo 2, ele reafirma o seu grito de socorro. Mais uma vez ele diz: ouve-me as vozes súplices. Ele reafirma o seu grito de socorro para que Deus o ouça, como aqueles que, sob a pressão da tristeza, gritam com veemência. Ele está gritando com toda a força da sua alma. Quando ele diz: ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. É tão intensa a oração de Davi, a súplica de Davi, que ele agora ergue as mãos, como quem diz assim: eu quero empurrar a minha oração, Senhor, para que chegue logo aos céus, ou no trono da graça, onde eu preciso que o Senhor me ouça. Então ele levanta as mãos. Irmãos, isso aqui há um debate na internet muito interessante a respeito de expressões de sentimentos dentro do culto, e o povo cristão é livre para algumas expressões: bater palma, erguer as mãos, ficar sentado, não fazer nada, na hora do louvor, na hora do culto. Irmãos, nós temos essa liberdade, né, diante de Deus. E aqui a gente vê que, ao longo da Bíblia toda, na verdade, a gente vê várias expressões corporais do povo de Deus, ou em adoração, ou batendo palmas, ou levantando as mãos em oração, ou até mesmo em adoração. Então tudo isso é permitido, não tem nenhum problema, não é? Desde que haja ordem, decência, equilíbrio, desde que isso seja feito com razão e não com uma emoção desequilibrada e desproporcional, ou às vezes até sem um propósito, né? E a Bíblia diz que o nosso culto é racional. Então aqui a gente vê realmente a racionalidade de Davi, quando ele ergue as suas mãos para orar, como quem diz: a minha dor é tão intensa, e eu quero levantar as minhas mãos como se eu pudesse agarrar nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor me segure,
porque senão a coisa está feia para mim, para o meu lado. Né? Então aqui a gente vê isso. Então ele reafirma esse grito. Quando ele diz que ele ergue as mãos para o santuário aqui, no original, ele significa o lugar mais interno do tabernáculo, ou o lugar que os judeus chamavam o Santo dos Santos. O santuário é o Santo dos Santos, é o coração do tabernáculo, é onde se depositava a arca do concerto, a arca da aliança. E ali era o local de onde Deus provia respostas ao seu povo, onde Deus dava direção ao seu povo, onde Deus falava com o seu povo. Era o maior dos altares, era sob a arca da aliança, onde Deus se fazia presente, testificando sua presença a favor do seu povo. É o santuário. Então, era como se Davi estivesse sendo engolido por um redemoinho, como ele diz no início do versículo 3 também. Ele diz: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. É como se ele estivesse sendo arrastado por aquela perseguição. Então a gente imagina como um redemoinho que Davi estava rodando, ele estava sendo arrastado por a força daquelas águas, daquele caos que lhe envolvia, e ele naquela tristeza, ele olha para a cova, para baixo, como se eu vou para o buraco, o redemoinho está me levando para a cova, como nós vimos no versículo 1. No versículo 2 ele fala assim: então eu estendo as minhas mãos para o santuário. É como que ele diz assim: eu vou segurar no santuário, eu vou segurar em Deus, para que o redemoinho não me trague e eu vá para a cova. Então é mais ou menos esse sentimento que ele está querendo dizer aqui, como quando ele ergue as suas mãos, estendia as suas mãos ao santuário, agarrando-se em Deus, para não perecer na morte. Dá essa impressão para a gente entende mais ou menos isso. Como se ele estivesse sendo arrastado, ele já não tinha mais forças em si mesmo para se firmar, para não deixar ser envolvido e levado à cova, e por essa fraqueza dele, então ele suplica a Deus: Senhor, me ajuda, me segura. Versículo 3, Davi fala da sua integridade, embora você não note palavras de autodefesa aqui. Como em outros salmos, ele diz: Senhor, atenta para a minha causa, porque a minha causa é justa. Senhor, eu sou inocente. Senhor, não sou culpado do que me acusam. É mentira o que eles falam de mim. Em outros salmos. Aqui você não encontra esse tipo de palavra. Porém, ele diz: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. E ele está querendo dizer o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo: eu não sou como esse, Senhor. Eu não sou hipócrita como eles. Eu não sou falso como eles. Eu não pratico o que eles praticam. A iniquidade passa longe de mim, Senhor, Tu sabes. Tu sabes que a minha vida é uma vida de temor a Deus. Tu sabes que minha vida é uma vida consagrada a Ti, Senhor. Embora imperfeito, em outras palavras, é como se Davi falasse: embora imperfeito, Senhor, Tu sabes que a minha vida não é uma vida de prática de iniquidade. Irmãos, o crente, por vez por outra, peca, como todos pecam. Porém, eles não vivem na prática da iniquidade, como Davi aqui. Então, ele está querendo dizer: Senhor, eu sou inocente. Então, Davi fala de sua integridade, que o faria distinto dos que praticam a iniquidade. Ele diz: eu sou diferente desse, Senhor, então não me deixe cair na cova. E ele apela para que Deus não o arrastasse junto com esses que praticam a iniquidade. É isso que Davi está querendo dizer. E quando ele fala que esses ímpios, ou os que praticam iniquidade, eles falam de paz, no coração tem perversidade, eles falam de paz, porém, ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ele está querendo mais uma vez mostrar que tudo começa no coração. Em primeiro lugar vem do coração, vai para a boca para falar de paz de uma maneira falsa e parte para a prática da iniquidade. Então aqui a gente percebe que era um coração incrédulo, era um coração perverso, um coração que maquina o mal, era um coração que não era convertido a Deus, digamos assim.
Então, por causa disso, eles falam de paz e no coração ele tem perversidade. Então, Davi, aqui ele denuncia a hipocrisia de seus opressores, que era uma das piores dores do coração de Davi. As piores dores dos nossos corações são quando nós somos traídos por aqueles a quem nós amamos. E Davi então expressa isso. A traição da parte daqueles que estão comendo a nossa mesa é a pior dor do coração de uma pessoa. A pior dor do coração de uma pessoa é essa. Às vezes tem perseguidores que são brutais, tem pessoas estranhas que nos ofendem, que nos acusam. Tudo isso dói, tudo isso é difícil e nós precisamos buscar Deus para ajudar também nessa hora. Mas a pior de todas as dores é a dor da traição. Aquele que você confiava e depositou a sua vida nas mãos daquela pessoa. E aquela pessoa trai. E isso é terrível. Essa é a maior dor, a pior dor do coração das pessoas. E ele continua nos versículos 4 e 5, agora... Ele, depois de ter feito a denúncia, qualificando os seus opressores, os seus inimigos, agora ele faz uma denúncia, depois de ter feito a denúncia diante de Deus sobre os seus inimigos, Davi faz uma forte imprecação. Vocês se lembram que a palavra imprecação significa súplica por vingança. Não vingança com as próprias mãos, não é isso que Davi apela. E isso não é bom. O crente não apela para a vingança com as próprias mãos. Mas ele apela para a vingança de Deus, ele coloca nas mãos de Deus, para que Deus trate com as pessoas segundo a sua sabedoria, o seu poder e a sua soberania. Então, agora ele faz essa imprecação baseada, irmãos. Olha só, quando a gente fala de imprecação ou de súplica por vingança, muitas vezes a gente se apoia somente em dores particulares, em problemas particulares nossos, e a gente fala assim, porque eu estou sofrendo por causa dessa pessoa, Senhor, então o Senhor coloca a mão sobre ela, Senhor, né? Mas é por causa de um sofrimento pessoal, e a gente não analisa direito, e não se coloca diante de Deus, para que Deus sonde os nossos corações, e a gente às vezes não entende o porquê daquele sofrimento, e logo já parte para a imprecação, né? Para que Deus possa botar a mão, a vara sobre aquela pessoa. Mas olha o que acontece aqui. Davi baseia-se em um motivo bem maior do que o seu motivo particular. Porque as pessoas não atentavam para o Senhor. No versículo 4 e 5, ele diz, paga-lhe segundo as suas obras. É verdade, ele está pedindo uma vingança. Segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, o que eles merecem, por serem cruéis, por serem ímpios e malfeitores, ou praticantes de iniquidade. Mas no versículo 5, ele diz assim, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, e nem para as obras das mãos do Senhor. Aqui, das suas mãos, é das mãos de Deus. As pessoas estão vendo as obras de Deus, sabem que Deus se faz presente, e a Bíblia diz, é clara, a Bíblia diz no Salmo 19 que toda a criação expressa a glória de Deus. Os céus expressam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Então tudo expressa Deus. E ainda assim, essas pessoas vendo essas coisas claramente, eles não se arrependem. Então, em última análise, Davi está pedindo para que Deus possa fazer vingança por causa da indiferença que essas pessoas fazem a respeito de Deus. Seu pedido por vingança, portanto, não se baseia apenas em seu sofrimento pessoal, mas na rebelião e indiferença destes ímpios contra Deus. Então, acima de tudo, Davi denuncia que seus carrascos não glorificavam a Deus e nem sequer o consideravam como Deus vivo, presente e atuante no meio dos homens. Irmãos, ninguém, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que ninguém é indesculpável diante de Deus. Porque a natureza expressa que há um Deus soberano, eterno, poderoso, criativo, que criou todas as coisas para a sua própria glória
segundo o seu bom prazer. E assim, toda a natureza expressa essa realidade e ninguém é isento quando não atenta para isso. E Davi está querendo dizer assim, e essas obras que eles fazem, Senhor, não é só por minha causa que eu peço a vingança, mas principalmente porque isso ofende o Senhor, porque isso mancha a tua glória, a tua honra. Então, Senhor, faz vingança por causa do teu nome, não por causa do meu nome, não por causa da minha pessoa. É isso que ele diz. E diz que quando Deus colocar as mãos sobre essas pessoas, ele os derribará e não os reedificará. Aqui também a gente entende que esse tipo de colocação de Davi, ele já está mostrando a apostasia final, quando as pessoas, algumas não vão realmente se arrepender, e é uma realidade, como nós cremos, não na salvação universal, mas na eleição limitada. A gente entende que Deus chamou um povo para si, e outro povo ele não chamou para si. Então algumas pessoas não vão se arrepender, não vão voltar atrás, mesmo com a medida dos seus pecados transbordando em seus cálices, eles não vão voltar para Deus. Segunda parte, irmãos, nós vemos nesses dois versículos próximos, 6 e 7, ações de graças pelo socorro recebido. Então, nos versículos 6 e 7, Davi claramente, agora você percebe que ele migra. O tom de voz, as palavras já mudam de direção de uma maneira bastante clara. Você percebe simplesmente ao ler o Salmo, não precisa muita análise quanto a isso, e Davi claramente então migra o seu tom de lamento e súplica para louvores e ações de graças a Deus pelo livramento concedido. E ele já começa dizendo: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Então ele já começa a louvar e a agradecer, a bendizer a Deus pelo livramento concedido. Quando ele diz que Deus ouviu as suas vozes súplices, é porque Deus realmente não estava surdo, como ele expressou no início do Salmo, e mais do que isso, Deus o atendeu, o socorreu em tempo oportuno, e ele, por estar vivo, ele foi socorrido, ele não caiu na cova, como ele suspeitou no início, porque se Deus não o socorresse, ele iria para a cova. Então, como ele não foi para a cova, ele está vivo, bem, e ele começa então a levantar agora as suas mãos, quem sabe, para o alto, e dizer, não agora mais em lamento, mas ele pode dizer assim: eu canto louvores a ti, Senhor, como ele diz no versículo 7, com o meu cântico o louvarei. Então ele fala que o Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Ele está expressando aqui que Deus atentou para a sua súplica, Deus socorreu em tempo oportuno. Então ele declara que Deus não só o ouviu, mas o fortaleceu. Ele expressa: Deus é o Senhor, é a minha força. Veja bem, tudo ele coloca como que Deus, a pessoa, ele traz a pessoa de Deus como o auxílio que ele recebeu em cada necessidade que ele expressou. Então ele diz que Deus é a minha força. Ele não diz simplesmente Deus me dá forças, mas ele se liga a Deus. Ele quer dizer que se eu não estiver em Deus, eu não tenho força. Se eu não estiver em Deus, eu não tenho um escudo de segurança. Ele diz que nele o meu coração confia, não só por causa das obras dele, mas por estar nele, amalgamado, ligado, unido a Deus. É que Davi tem força, tem um escudo, ele tem confiança, o coração dele tem confiança, né? E ele diz que Deus é o seu socorro, nele fui socorrido, veja bem, ele não foi só socorrido por ele, mas nele eu fui socorrido. Então tudo isso expressa essa intimidade de Davi com Deus, está ligado a Deus, está nele, né? Nele eu fui socorrido. Por isso, agora então, por fim, o resultado de tudo isso, de Deus ser a sua força,
Deus ser o seu escudo, sua proteção, Deus ser o seu socorro. Então agora, Davi alegra o seu coração como resultado desse socorro de Deus, e ele agradece a Deus através dos cânticos. E ele diz: com o meu cântico te louvarei. O que Davi quer dizer com isso? Quer dizer que sua fé fiel, Davi tinha uma fé fiel. Meus amados, se Deus permitir, nessa noite, nós vamos estudar um pouco mais sobre a fé. A fé fiel não quer dizer que nós, como homens infiéis e instáveis, não tenhamos oscilações ao longo da caminhada. Isso não quer dizer que essas oscilações nós perdemos a fé. A fé permanece lá, como dom de Deus, infalível, imutável, e ela é uma fé genuína. Porém, nós, como seres humanos, oscilamos em nossos sentimentos, em nossas reações ou em nossas preocupações, nós somos oscilantes. Então, Davi, ele está expressando aqui uma fé fiel, embora vocês percebam que até a fé parece abalada, porque ele diz: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor está surdo, Senhor? Senhor, onde o Senhor está, que o Senhor não me socorre, nem abre a boca a meu favor? Então, irmãos, vez por outra, não significa isso que perdeu a fé, que Davi perdeu a fé. E nem nós quando fazemos coisa semelhante. Significa que nós sofremos, e como seres humanos pequenos, somos pó, vermes, somos instáveis. Deus é rocha, estável. Nós somos pó, instáveis. Qualquer ventinho leva para cá, para lá. Então, nós, nessa instabilidade que nós temos, muitas vezes nós estamos oscilando entre a alegria do louvor e o lamento de súplicas por socorro divino, e assim vai. Então, mas Davi permanecia na sua fé fiel ao seu Deus, e ele demonstra isso não apenas nas súplicas por socorro, porque quando você corre para Deus, como Davi fez, correu para Deus pedindo socorro, ele está glorificando a Deus com isso, porque ele está dizendo assim: Senhor, Tu és o único poderoso suficiente para me ajudar agora. E isso glorifica a Deus. Qual pai que não se sente honrado quando o filho bate na porta da sua casa e diz: papai, me abraça, Senhor, porque só nos teus braços eu encontro conforto e segurança. O pai se sente o super-homem, embora não seja, mas ele se sente, abraça o filho e diz assim: filho, eu te protejo. Se alguém quiser te atacar, só por cima do meu cadáver, é lógico, é fácil passar por cima do cadáver de um homem, mas da rocha que é nosso Deus, não. Então, Davi expressa isso aqui. Ele glorifica a Deus não só pelas suas súplicas, mas também como rocha inabalável e totalmente confiável, mas também em atribuir a Deus toda a honra pelo livramento recebido, em alta voz, em testemunho público, como ele diz: cantarei os teus louvores, cantarei, com o meu cântico o louvarei. Ele está querendo dizer assim: eu vou cantar e vou expressar a minha gratidão em público, não somente em secreto. Pode agradecer a Deus em secreto? Claro, não tem problema nenhum. Mas aqui ele está falando uma coisa muito maior do que isso, e comprometedora, porque ele abriu a boca em público, cantando ao Senhor. E no santuário, quem sabe mais uma vez, junto com os seus irmãos, na adoração, na igreja da época de Davi, e ali ele então expressa essa gratidão, né, de forma pública. E tudo isto, honra a Deus. Porque muitas vezes nós nos lembramos de fazer nossas petições, mas nós não nos lembramos de agradecer depois pela força recebida, pelo livramento recebido, ou às vezes não pelo livramento recebido, mas pela capacidade que Deus concede graça àquele que busca para permanecer firme diante dos problemas, como Paulo fala em Filipenses, que tudo posso naquele que me fortalece, sei ter abundância, como também passar por necessidade, eu sei ser humilhado, como também ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo assim: se na hora da abundância eu louvo a Deus, eu também o louvo na hora da necessidade, porque eu sei que mesmo na necessidade, o Senhor é a minha força. Eu não preciso mais do que o Senhor
para atravessar por essa necessidade. Muitas vezes a gente pensa, acabou o dinheiro do banco, agora acabou tudo. Não, se nós estivermos com o Senhor, nós estamos com tudo. E Ele é o que dá força e dá graça para atravessar por essa hora. Então, tanto no livramento, como mesmo sem o livramento, Deus dá força. Ele é a rocha, como Davi fala, que nos sustenta para atravessarmos pelos momentos de crises. E isso honra a Deus quando nós declaramos isso com a nossa boca, com os nossos lábios e cantamos louvores. Aí as pessoas vão olhar para a pessoa que está passando por aquela crise tão difícil, tão dura, tão dolorida, e vai falar assim, nossa, ele consegue louvar ao Senhor, erguer as mãos em adoração. Eu sei da vida dele, eu sei que ele tá sangrando por dentro, eu sei que o coração dele está rachado no meio por causa das dores, e ainda assim ele canta. O que ele tem? Que remédio que ele toma? Qual é esse bálsamo? Eu não conheço. Isso chama a atenção das pessoas, isso fortalece a fé até de outros, isso atrai outros para esse Deus maravilhoso que dá graça àqueles que o buscam. A terceira parte, encerrando, os versículos 8 e 9, ele diz que com seu coração de pastor, a gente percebe, com seu coração de pastor, Davi sabe que a melhor forma de apacentar o rebanho de Deus é exaltar unicamente a Deus mesmo, como a força, o refúgio, o salvador, o abençoador e, por fim, o pastor rei, que exalta o seu povo. Você encontra essas colocações aqui. Davi agora começa a expressar, começa a mostrar alguns atributos de Deus novamente, como ele fez anteriormente no louvor, versículos 6 e 7, agora ele diz diante do seu povo, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o Senhor é o refúgio salvador do seu ungido. O Senhor salva o teu povo, aqui ele faz um pedido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Então Davi, como pastor também que era, ele sabe que a melhor maneira de apacentar o rebanho de Deus não é dizer assim, pode deixar, meus irmãos, eu cuido de vocês. Eu aguento, eu tenho costa larga. A costa larga humana não serve para muita coisa. Ela se desvanece, ela não é estruturada para suportar um rebanho. E a melhor coisa que um pastor homem faz é levar o rebanho para as mãos de um pastor, Deus. Ele é o supremo pastor que sustenta o rebanho. Ninguém tem capacidade, inteligência, sabedoria, força, disposição, 24 horas por dia. Quando você vê, o Salmo diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, e por toda a eternidade, Deus não dorme, nem dormita, nem pisca. Nós dormimos. Nós somos fracos, nós não aguentamos. Então Davi coloca o povo na mão de Deus, nas mãos de Deus. O Senhor é a força do seu povo. Então, a gente vê aqui claramente que Davi, então, coloca o povo nas mãos de Deus. Quando ele menciona também a palavra ser ungido, embora ele esteja falando dele mesmo, mas ele está mostrando aqui, por ser o seu ungido, que ele estava no meio do povo. Então, tudo isso que Deus é para ele, para Davi, é para o povo também. E, na verdade, Deus não é o Deus exclusivo de Davi. Deus é o Deus do seu povo, do povo de Israel, da igreja do Senhor Jesus. O Deus é o Deus do seu povo. Então, ungido, que significa escolhido para um serviço especial para Deus, Davi usa o termo seu ungido, que quer dizer ungido do Senhor. Davi não usou esse termo para autoexaltação ou como expressão de superioridade diante de seus irmãos, de jeito nenhum, mas como reconhecimento de uma eleição incondicional de Deus. Quem escolheu Davi para ser rei? Deus. Deus o colocou na missão de rei, para pastorear o seu rebanho.
Mas ele reconhecia sua insignificância. Por isso ele entende que Deus o colocou como ungido para ser servo do rebanho que lhe fora confiado. A diferença do governo secular é que o governo está com os pés em cima do povo. Os governantes, ou aqueles que não têm a graça de Deus, obviamente, eles sobem em cima do povo para obter coisas. Na igreja, aqueles que estão no comando, se assim nós podemos dizer, que na verdade quem está no comando é o Senhor, só existe um cabeça da igreja. Aqueles que foram chamados para um ministério, como a palavra de Deus ensina, na verdade eles são servos sob os quais os seus irmãos apoiam os seus pés nas suas costas para continuar andando. É assim que funciona. Davi sabia que ele tinha que servir de apoio, embora fraco, instável, não era rocha, mas era assim que Deus quis. Então, amém, Senhor, como se Davi falasse, eu sou o seu ungido. Então, mas em última análise, Senhor, não sou eu que seguro as pontas, não sou eu que seguro a barra desse povo, Senhor. Eu não posso, como Moisés, chegou uma hora que estava sobrecarregado com tanta gente para julgar, com tantas causas para serem analisadas. O seu sogro, Jetro, chega para ele e fala: Moisés, você vai morrer e vai matar todo o povo. Escolha homens que lhe auxiliem para julgar o povo. E foi a melhor coisa que Jetro falou para Moisés. Como sogro, nós respeitamos os sogros, né? Mas ali foi uma palavra muito boa do sogro de Moisés. E Moisés acatou, conferiu com Deus. O Jetro sábio falou assim: confere com Deus. Não faça o que eu estou falando, mas analisa diante de Deus, vê se Deus aprova o meu conselho. E Deus aprovou. E então eles tiveram outros homens, ele teve auxiliares. E da mesma forma, Davi sabia: eu não aguento, Senhor, o tranco. Eu preciso do Senhor para pastorear o teu rebanho. E, portanto, Davi está na mesma situação do seu povo diante de Deus, diferenciando-se apenas pelo serviço que lhe fora proposto. Era questão de função. Davi não era maior do que nenhum dos seus irmãos por ser ungido do Senhor. Davi não era maior ou tinha mais valor diante de Deus por ser ungido do Senhor. Não, pelo contrário. Como ungido do Senhor, ele era servo do povo. Ele devia serviço aos seus irmãos. E concluindo, meus irmãos, a gente fecha esse salmo com algumas conclusões aqui. Em primeiro lugar, nossas imprecações devem basear-se em uma clara sondagem de nossos corações, pois muitas vezes as perseguições injustas até, que recaem sobre nossas cabeças, são tratamento de Deus contra nossos pecados ocultos. Então, às vezes, a gente é muito rápido em falar assim: Senhor, bota a mão e me livra logo desse cara, dessa pessoa que tanto está me perseguindo. E às vezes Deus não vai livrar. Porque Deus vai usar aquela situação para trazer à tona a realidade do teu coração, do meu coração, para tratar conosco e para nos mostrar pecados ocultos, para nos amadurecer com isso tudo, para nos fortalecer, como claramente a gente vê na própria vida de Davi, quando ele foi expulso da cidade por Absalão, e na estrada, Simei ao lado da estrada ia atacando pedra nele e amaldiçoando Davi, e quando um dos seus comandantes disse: deixa que eu arranque o pescoço desse homem agora, Senhor, Davi, meu rei. Quem é esse cão morto para fazer isso? E aí Davi fala: não, você não vai fazer nada. Quem sabe Deus não o levantou para essa hora mesmo? E Davi foi sábio. Ele entendeu que talvez aquela perseguição, aparentemente injusta, pudesse ser uma obra de Deus na sua vida. Então Davi fala assim: talvez foi Deus que fez isso. Então, não vamos pôr a mão. Em segundo lugar, como crentes, somos constantemente arrastados a lamentos e súplicas por socorro divino, pelas inúmeras lutas que enfrentamos, e isso é uma verdade. E é bom que nós exercitemos a oração, colocando diante de Deus as nossas petições pela oração e súplica, e
ele diz então, finalmente, com ações de graças, Paulo fala, não é isso? Em Filipenses, né? Então, expressar as nossas petições, lamentos e súplicas, através da súplica e da oração, ela é muito importante. Mas não nos esqueçamos de honrar ao Senhor, igualmente, com ações de graças, pelo livramento ou consolo recebidos de suas mãos. Muitas vezes o livramento não vem, mas vem consolo para continuar suportando aquela hora. Deus nos dá graça para suportarmos a dor, quando o livramento não vem tão rápido. Então nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus pelo livramento ou pela capacidade de suportar essa hora, não é? Então, irmãos, isso é muito importante a gente aprender a praticar. Não só pedir, mas também agradecer. Em terceiro lugar, os filhos de Deus não são, em última análise, praticantes de iniquidades, como ele menciona no versículo 4. Perdão, no versículo 3. São os ímpios que praticam a iniquidade, são praticantes da iniquidade. Nós não somos esses praticantes da iniquidade. João, na sua primeira carta, diz que os filhos de Deus não são aqueles que vivem pecando. Os filhos de Deus não têm autorização para pecar. Mas, como somos pecadores por natureza, de vez em quando acontece de pecarmos. Nós não estamos isentos de pecados. Só que nós não somos praticantes de iniquidade. Mas, às vezes, os filhos de Deus cometem erros e caem em pecado. Contudo, não sentem prazer em seus malfeitos. E o temor de Deus os estimula ao arrependimento. Como que você reconhece um filho de Deus? Quando ele nunca peca? Não. Quando ele peca e volta para Deus, arrependido. Uma das maiores marcas do verdadeiro crente é o arrependimento. É voltar para Deus em temor. Quando erra, quando peca, ele cai em pecado, mas ele se sente como filho pródigo, ele se sente sujo, fedido, nojento, impuro, faminto, solitário, confuso. E imediatamente o que é que ele faz? Ele volta para a casa do Pai. Ele procura os braços do Pai, do jeito que ele está. Mas ele confessa: pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então aqui a gente entende que a marca do crente é o arrependimento. Frutos de arrependimento. Em quarto lugar, o exercício da confissão de nossas dores e denúncia de nossos inimigos diante de Deus, pela prática da oração e súplica, são um antídoto poderoso contra ações vingativas e produzem uma piedosa e madura paciência. Irmãos, nós precisamos exercitar mais, colocar diante de Deus, mesmo que a gente denuncie: olha, Senhor, o fulano, como Paulo fazia, né? Senhor, o fulano, o Alexandre Latoeiro me causou muitos males. Antes de falar para os irmãos, ele falou para Deus. Com certeza, Paulo era um homem de oração. Senhor, coloca a mão sobre essa pessoa, mas, Senhor, me ajuda a não fazer justiça com as próprias mãos. Certamente isso não acabará bem, como Davi fala no Salmo 37. Não se irrite, não ire, não fique irado. Então, essa confissão dessas dores é um antídoto contra uma vingança pessoal, e isso traz uma paciência, produz em nós uma paciência e uma vida piedosa, madura e paciente. Em último lugar, como cristãos, devemos ter sempre em mente que tanto as bênçãos de livramento, como a capacidade de suportarmos pacientemente o sofrimento, vêm de estarmos em Cristo, que é a única fonte de toda a bênção e poder dos eleitos. Não vem de nenhum outro atalho humano. Se você pensa que você vai conseguir descanso, que você vai conseguir consolo para o seu coração, agindo ou pagando com a mesma moeda o teu inimigo,
Você não vai conseguir. Você vai trazer mais condenação diante de Deus, sobre si mesmo. Mas Deus é que nos capacita. Ele é a única fonte de poder para nós abrandarmos o nosso coração. E quando Ele diz, Deus é a minha força, o meu escudo, Deus, nele o meu coração confia, para nós hoje, na nova dispensação, na era da igreja, é estarmos em Cristo. Então, em Cristo é possível nós não reagirmos diante das injustiças que caem sobre nossa cabeça, nós não reagirmos contra os nossos inimigos, mas nós colocarmos diante de Deus isso. Então, somente em Cristo é possível. Então, mais uma vez, eu fecho dizendo, irmãos, nós necessitamos de congregar, nós necessitamos de ter uma vida de intimidade com Deus lá em casa, nós necessitamos de enchermos a nossa mente com as coisas boas, como Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que é mais puro, justo e poderoso para nos encher de consolo do que a própria palavra de Deus. Então, como é importante nós estarmos estudando a palavra de Deus em casa, lendo as Escrituras, bons livros, aprendermos com pessoas que escrevem para nós de uma forma tão maravilhosa, experientes que são, para nos ajudarem na nossa caminhada. E mais ainda, e acima de tudo isso, irmãos, é congregar. Nós precisamos, sim, da filiação em igrejas cristãs que pregam o Evangelho. Nós precisamos, sim, de congregar, porque é no rebanho, de uma forma coletiva, que Deus fala, que Deus dá direção, que Deus consola, exorta, disciplina, tudo para o nosso aproveitamento. Então é necessário, sim, permanecermos em Cristo. E em Cristo é permanecermos na igreja do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai, te damos graças, Senhor, por esse salmo mais uma vez, que nos instrui de uma maneira tão simples, porém tão maravilhosa também, entendendo que miseráveis que somos, temos ainda intimidade com o Deus Santo. E por sermos teus filhos, Senhor, encontramos em Ti a força e o consolo necessários para continuarmos nessa caminhada. Eu peço que o Senhor derrame sobre a Tua igreja, Senhor, esse consolo nesse dia, que o Senhor esteja fortalecendo o Teu povo, que o Senhor esteja apacentando o Teu povo e que o Senhor esteja exaltando o Teu povo. E que o Teu povo saiba responder em gratidão, em louvores, em cânticos, congregando, se fazendo presente nos momentos de culto, de adoração a Ti, como expressão de fidelidade ao Senhor, como expressão de gratidão, e não fiquemos trocando esse momento sublime de adoração de maneira tão infiel, tão ingrata, Senhor, fazendo outras coisas no dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos congregar. Por isso, nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos, quebra o nosso coração e encaminha-nos para Ti, para encontrarmos socorro em Cristo. Te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.